Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Carlos Alexandre e hoje estou aqui, para o primeiro episódio do canal Jesus Cura, tá? Esse canal foi criado depois que eu tive uma experiência espiritual com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, depois dessa experiência, eu resolvi abrir esse canal. Mas antes de falar sobre o canal, como ele funcionará, precisará explicar algumas coisas para vocês. Primeira coisa que eu farei é dar o meu testemunho. Eu vou falar o porquê e como eu conheci Jesus Cristo. Tem tudo aqui anotado passo a passo para eu fazer, senão eu acabo esquecendo, tá? São 9 passos. O primeiro, falarei do meu testemunho. Então, para quem não sabe, eu preciso contextualizar algumas coisas para entrar exatamente no assunto, tá? Então, quando eu nasci, eu fui batizado na igreja católica, tá? Então, a minha vida, até os 30 anos eu fui um cristão, na verdade eu fui um cristão não praticante. Eu era batizado na igreja católica, porém eu não praticava. Eu não frequentava as igrejas, fui até algumas vezes, mas, sabe, eu não me encontrava no catolicismo. Então, para mim não fazia muito sentido. Então, daí aos 30 anos eu encontrei a Umbanda, né? A Umbanda do ritual Almas em Angola, né? Eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. Então, eu frequentava terreiros de Umbanda nessa região de Florianópolis, tá? Porém, em 2022, em maio de 2022 eu mudei de país, né? Eu saí do Brasil e vim para os Estados Unidos. Eu vim para cá tentar uma vida nova. Eu vim buscar dinheiro, arrecadar dinheiro para voltar, porque meus planos eram voltar para o Brasil, ser um pai de santo, ter o meu terreiro, ter meus filhos de santo. Porém, quando, quando eu cheguei aqui, vamos dizer, os meus projetos, né, na verdade, foram caindo um a um, né? Então, eu já cheguei aqui, o que foi me prometido já não era mais aquilo. Então, a partir disso, de que eu cheguei aqui, muitas coisas ruins começaram a acontecer, espiritual, com pessoas tentando me prejudicar. Então, foi aí que Jesus Cristo apareceu na minha vida, né? Então, eu posso dizer que eu tive 3 experiências com o Nosso Senhor. Então, foram 3 experiências e falarei cada uma delas. As 3 experiências foram por sonhos. O primeiro sonho que eu tive com o nosso Senhor Jesus Cristo, né, por eu ter sido de outra religião, eu acreditava em Jesus Cristo, porém eu não tinha essa conexão que eu tinha com Ele como eu tenho hoje, né? Então, Jesus apareceu na minha vida que eu estava numa fase bem difícil, tá? Eu estava com depressão. Assim que eu cheguei aqui, alguns meses depois, eu fui diagnosticado com depressão, tá? Eu faço uso da medicação até hoje. Então foi aí quando eu fui meio que pré-diagnosticado com depressão e fazer uso da medicação, foi quando realmente ele apareceu. No primeiro sonho que eu tive com ele, como é que foi? Eu lembro que nesse sonho, eu abria uma porta. Eu chegava num lugar, abria uma porta. Quando eu abria essa porta, eu entrava numa recepção, como se fosse um prédio, uma sala, uma igreja, uma recepção de algum prédio, qualquer local, assim, sabe? E quando eu abro a porta, lá no fundo desse hall de entrada, dessa recepção, tinha uma porta. Em frente a essa porta estava Jesus Cristo. Então, imagina o susto que eu levei. Quando eu abro a porta, olho para o fundo da recepção, encontro Jesus Cristo. Jesus Cristo estava lá me esperando com um molho de chaves nas mãos. Né? Abri a porta, fui em direção a ele, ele falou comigo, me deu um abraço, aquela coisa toda, e me mostrou o molho de chave nas mãos. Depois de a gente ter conversado, aquele primeiro encontro ali, aquela recepção ali, calorosa, muito acalorosa, senti uma vibração, uma conexão muito forte com o nosso Senhor. Então, ele abriu a porta. Ele pegou a chave, abriu a porta
E assim que ele abre essa porta, era como se fosse um condomínio gigantesco, assim, todo murado, como aqui na Terra, como se fosse aqui na Terra. Era exatamente igual. Um condomínio gigantesco. E dentro desse condomínio tinha condomínios separados, sabe? Tinham vários mini condomínios desse condomínio gigante. Então ele pegou esse molho de chave, me mostrou e falou assim: Ó, meu filho, eu te trouxe hoje aqui para te entregar o teu reino. Essas chaves é do teu reino. Ele me mostrou o condomínio, aquele mini condomínio onde que eu seria, vamos dizer, o dono, quem que eu cuidaria. Então, aquele ali seria o meu reino junto a ele. Então, ele me entregou as chaves do reino dele, né? Então, esse foi o primeiro sonho que eu tive com ele, foi o primeiro baque, assim. Foi lindo, maravilhoso, mas assustador, meio surreal. Imagina, tu tem uma experiência com nosso Senhor Jesus Cristo. É um ser divino, não é qualquer pessoa que tem essa conexão com ele, sabe? Que tem uma experiência. Talvez quem, quem é religioso, quem conhece o espiritual, consegue me entender o que eu estou falando. Mas agora quem não tem, é meio que inimaginável tu ter uma experiência dessa, né? Então, esse foi o primeiro sonho. Ali eu já fiquei maravilhado. Um ano depois, eu tive o segundo sonho. Não, voltando para o primeiro sonho. Eu quero falar algumas coisas que eu percebi. Quando eu entro ali na recepção, ele estava, né, com aquela roupa típica, eu não sei como é que se chama aquilo. É tipo, aquela roupa bem comum do povo ali que os judeus usam, o povo daquela região ali de Israel que usa. Então ele estava com a roupa, o tipo trágico, né? Então foi assim que ele me recebeu, sabe? Então ele me recebeu do jeito que eu sempre achei que ele fosse. Então essa foi a primeira conexão com ele, que foi meio assustador assim, sabe? Mas o segundo sonho foi um ano depois. Só que nesse primeiro sonho, lembrei de uma coisa, nesse primeiro sonho que eu tive com ele, eu não conseguia olhar o rosto dele. O rosto dele soltava uma luz muito forte, pulsante, que vibrava. E eu lembrava de, tipo assim, eu falava com ele, mas o tempo todo os meus olhos estavam olhando para o chão. Eu não conseguia levantar a cabeça, eu não conseguia ver o rosto dele. Tinha alguma coisa ali que me bloqueava, não deixava eu vê-lo. Então, o tempo todo com o olho para baixo, assim, mas eu conseguia ver a roupa dele, a vesta. Eu percebi que, se eu não me engano, eu acho que ele estava descalço, mas o rosto dele eu não conseguia ver. Porém, o segundo sonho, um ano depois, ele apareceu para mim como ele realmente é. Ele se mostrou, ele mostrou o rosto dele para mim. Né? Ele estava com aquelas vestes, aquela roupa que eles usam, só que tipo, não era uma cor branca, como posso dizer? Era um marrom bem clarinho, assim, meio cor de terra, uma cor, parece uma cor suja, sabe? Bem típica ali para quem anda no deserto, sabe? Então, eu percebi, né, quando eu olhei para o rosto dele, ele tinha um cabelo castanho, mais ou menos aqui no ombro, né? Vinha, tipo o meu assim, ó, que eu tô deixando crescer, quero deixar que nem o dele, só que o dele vinha até que mais ou menos o ombro, cabelo castanho, né? Tipo, não era um cabelo crespo, era um cabelo mais ondulado, sabe? Meio ondulado assim. Ele tinha uma barba, tipo a minha, um pouquinho maior. Eu lembro que os olhos dele são castanho, sabe? Um castanho, tipo uma cor de mel, mas é um olhar vibrante, penetrante. Quando ele te olha assim, parece que ele vê a tua alma, ele te vê por dentro. Não sei, é algo muito bonita, assim, uma coisa muito divina que é difícil até de explicar. Só quem teve essa experiência com ele consegue explicar. Então é isso, ele tem cabelos grandes, tem barba, tem os olhos castanhos. Ele não é branco, tá? Não se apareceu branco com os olhos verde ou azul para mim. Então ele tem aquela cor bem típica ali da região, aquela cor assim mais queimada do sol, sabe? Uma cor vibrante assim, não é preto,
É uma cor, aquele queimado do sol, sabe? Como se fosse bronzeado, mas bem bronzeado, assim, sabe? Aquela cor brilhante, assim, uma cor vívida, bonita. Então, foi assim que ele se apareceu para mim. Bem o estereotipo mesmo do povo que vive naquela região. E eu lembro que nesse dia, depois que eu acordei, a primeira coisa que eu fui fazer é olhar na internet. Fui pesquisar imagens de Jesus Cristo que pudesse, né, lembrar que fosse meio parecido do que eu tinha visto. E eu achei uma imagem. Eu pesquisei um monte. Eu achei uma imagem que, vou dizer que assim, é uns 90% dessa pessoa que eu vi é parecido com o que eu vi, com o jeito que ele se mostrou para mim. Eu até salvei essa foto no celular, porém eu não encontrei. Eu vou procurá-la e assim que eu achar, eu vou colocar no grupo do WhatsApp, tá? No grupo Jesus Cura. Quem quiser ser adicionado no grupo do WhatsApp, tem um link aqui no canal. Você pode ali pedir para adicionar, que eu adiciono vocês. Então esse canal vai estar ali integrado junto com o canal do YouTube. Então, é essa forma que eu trabalharei, através do YouTube e através do canal. Então, essa foi a segunda experiência que eu tive com ele, quando ele se mostrou para mim. E um ano depois, foi esse ano agora, faz alguns meses, ele falou comigo. Ele apareceu novamente, só que dessa vez eu não vi. A primeira vez eu vi ele todo, porém eu não vi o rosto. A segunda eu vi ele todo, vi o rosto. E a terceira ele não se mostrou, só falou comigo. E foi nessa conversa onde tudo mudou na minha vida, tudo mudou nos meus projetos, tudo mudou no que eu acreditava, sabe? Muita coisa aconteceu a partir do momento que eu tive essa primeira experiência com ele, tá? E na terceira vez que ele se apresentou e falou comigo, ele falou assim: primeira coisa que ele falou para mim, filho, você quer trabalhar para mim? Daí eu nem pensei, né? Falei, claro, eu aceito. Imagina como eu vou falar para Cristo que eu não quero trabalhar para ele. Não existe nem essa possibilidade. Daí eu perguntei para ele, tá, mas Senhor, por que que o Senhor está me escolhendo? Nunca li a Bíblia, nunca fui da Igreja Católica, nunca fui da Igreja Evangélica, eu tive sempre um preconceito, como muita gente tem. Mas depois que eu conheci Cristo, o meu preconceito foi eliminado, sabe? Comecei a ver quem Cristo é, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o Evangelho. Eu descobri que a minha avó também, eu sabia que ela era evangélica, mas eu descobri que ela era evangélica da Assembleia de Deus, né? E então eu fui conhecendo mais sobre a religião e hoje tipo, a coisa que eu tinha mais preconceito, vou ser bem sincero, hoje é que eu mais me identifico e é o que eu vou pregar, sabe? Jesus Cristo me mostrou qual seria o meu segmento dentro do evangelho, dentro da religião. Ele me mostrou que o meu caminho é dentro das igrejas, tipo, é dentro do pentecostal, né? Depois eu falarei mais sobre isso, mas esse canal vai ser um canal pentecostal, tá? Dedicado única e exclusivamente, basicamente, à cura e libertação, tá? Então, é a cura e a libertação. Então, quando eu perguntei para ele, meu Senhor, por que que o Senhor me escolheu? Na minha cabeça, eu não era uma pessoa capacitada para trabalhar para ele. Até porque eu vinha de outra religião, tenho outros conhecimentos, mas esses conhecimentos vai agregar muito no que eu vou fazer aqui para ele. Então, eu acredito que tudo isso vai me ajudar, né? Então, voltando ali para o sonho, ele me falou: sim, filho, eu sei que você não tem. Eu sei o que você pensa da Bíblia, eu sei o que pensa das outras religiões, eu sei. Eu sei que através deles eu não conseguiria te alcançar. Mas se tu foi para a Umbanda é porque eu deixei. Tu quis, tu tem o livre-arbítrio. Mas você é meu, ele me falou.
Então, quando eu vi que eu poderia te perder, eu fui atrás de ti e te peguei. Então, por que que ele me escolheu? Apesar de eu não, vamos dizer assim, não ser uma pessoa cristã, ele me falou, meu filho, eu sei de tudo isso, mas eu te acompanho há muito tempo. Tem duas coisas em você que é minha e você sabe. A primeira é o seu coração. Eu conheço teu coração, eu venho te testando há 38 anos e ele não mudou, continua puro como sempre. Então, o teu coração é meu. Eu quero o seu coração. E o segundo é a sua fé. A tua fé é inabalável. Nada faz você mudar de ideia quando você tem certeza de uma coisa. E eu vi a tua espiritualidade, eu te acompanho há muito tempo. Então é só o que eu preciso de você. É o teu coração e a sua fé. É isso que eu preciso. Tendo isso, para mim é o suficiente. Então é por isso que eu te escolhi. Eu te escolhi por isso, porque eu te conheço, né? Eu te conheço, te acompanho, eu sei quem tu é, conheço da tua índole, eu vi as pessoas que te ajudaram, eu vi tudo que tu fez aqui na Terra. Então é por isso que eu te escolho. Eu acredito que você esteja preparado para isso. Ele falou, então tá bom, meu senhor. Se o senhor fala que eu estou preparado e que eu tenho a capacidade de trabalhar para o senhor, para o seu reino, então eu aceito com o maior gosto, sabe? Então ele falou isso para mim no terceiro sonho. Então, e dando continuidade disso, ele falou assim, ó, eu tenho dois projetos para ti. Projeto de vida, que vai ser daqui ao resto da tua vida. Essa é a tua missão aqui na Terra. O primeiro projeto é o quê? Ele falou assim para mim, ó, eu quero que você abra um canal numa rede social, ele me mostrou o YouTube, que você vai falar sobre unção de cura e libertação. Por que que você fala isso? Por que você fará isso? Porque eu te darei a unção de cura. Então Jesus Cristo me revelou a unção de cura. Então a cura ele me liberou. E junto com a cura vem a libertação. Por que a libertação? A libertação de demônios, de vícios, de sentimentos. E por que ele quer que eu faça também a libertação? Porque eu venho da Umbanda, eu tenho muita experiência espiritual. Conheço o bem, conheço o mal, conheço pessoas boas e conheço pessoas más. Conheço religião boa e conheço religião mal. Então eu tenho muita experiência, então eu vou poder agregar todo esse meu conhecimento junto com a cura que ele quer o que eu faça. Então, agregando a cura e a libertação, eu farei esse canal para ajudar o povo, tá? Porém, como eu estou aqui nos Estados Unidos, esse canal é provisório. Ele me falou, quando você voltar, a tua missão vai mudar. O canal continuará, porém, quando você chegar, a tua missão vai aumentar. O que que eu quero que você faça? Assim que você voltar para o Brasil, você abrirá a Igreja Pentecostal Jesus Cura, tá? Daí eu perguntei, não, tudo bem, meu senhor, eu faço isso. Como eu falei para vocês, eu queria ser pai de santo, ia abrir um terreiro. Eu já tinha perguntado para ele, meu senhor, né? Tinha perguntado para ele, para a espiritualidade, para me mostrar onde eu devo abrir o meu terreiro, né? Ele me falou, a tua missão não é na Umbanda. A missão da Umbanda é de outra pessoa. Tu veio buscar uma missão que não era sua. A tua missão é comigo, tá? E você trabalhará para mim, você terá essa igreja pentecostal Jesus Cura. E aonde vai ser essa igreja? Eu perguntei, conversei com ele, alguns meses depois ele me falou, assim comigo, né, na minha mente. Ele falou assim, meu filho, não existe lugar melhor e perfeito para te fazer a caridade do que o lugar onde tu nasceu. Você nasceu numa comunidade, numa favela, em Florianópolis, a comunidade do Morro da Caixa, na parte continental. Então é ali que você vai trabalhar, é ali que eu te quero,
É ali onde o povo realmente precisa. É ali onde está tua família, teus parentes, pessoas que tu conhece. Tu sabe como é que funciona o local. Então, é ali que eu te quero trabalhando. Ali será a nossa missão. Começa no YouTube, porém, irá para uma igreja. E quando estiver funcionando essa igreja, o canal do YouTube também continuará funcionando, não acabará. Porém, o que vai ser? Não apresentarei mais aqui o canal. Eu não estarei mais aqui no canal, porém, o culto será transmitido ao vivo para este canal, o canal Jesus Cura. Então, essa é a primeira missão que ele me deu. Essa é para única e exclusivamente para ele. Essa é a missão dele. E ele me deu outra missão, tá? Mas para eu falar um pouco dessa missão, eu tenho que contextualizar outra coisa. Aos 38 anos de idade, esse ano mesmo, eu estou sendo diagnosticado com autismo, tá? Na verdade, em uma visão, há mais ou menos uns 2 anos, um ano atrás, Jesus Cristo me mostrou que eu sou autista, ele me revelou. Na verdade, eu já estava passando por uma junta médica, eu estou passando, né, por psicólogo, por psiquiatra, porque eu já imaginava que eu tinha algum transtorno mental. Eu achava que era transtorno de déficit e atenção. Porém, é o autismo. Porém, como geralmente quem tem o autismo acaba tendo outros transtornos também, os transtornos secundários. Então, eu já fui diagnosticado com autismo, porém continuo a minha diagnosticação porque talvez eu também, além do autismo, eu tenha superdotação e transtorno de déficit de atenção, tá? Meu diagnóstico todo não saiu, mas a primeira conclusão é que eu sou autista. Então, o meu segundo projeto que ele tem para mim tem a ver com autismo. Qual seria isso? O segundo projeto é para fazer um projeto social para autistas de baixa renda da região da Grande Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, né? Então, ele quer que quando eu volte, depois da igreja já estar ali funcionando, tudo certinho, eu foque no projeto de autismo. Terei um espaço físico, onde terá assistência médica, psicológica, terá ajuda de cesta básica mensal, produtos de higiene para a família, sabe? Então terá uma assistência para essas famílias carentes. E ele falou assim, ó, porque também vou te dar essa missão. Primeiro porque você é autista. Nada melhor do que um autista para fazer um projeto para autista. Então tu sabe como é que funciona, tu sabe como é o transtorno, sabe a estereotipia, tu sabe, tu é autista. Então, tu tem lugar de fala, tu vai saber lidar com essas pessoas, tu vai saber ajudá-los. Então esse é o teu projeto de vida, daqui ao resto da tua vida. É comigo, é sendo cristão, é levando a minha palavra, sabe? Então é isso que ele quer comigo. Eu vou montar todo o cenário aqui para ele ainda, não fiz nada ainda porque foi tudo muito rápido, criar o canal, sabe? Então, eu tive que fazer tudo sozinho, criar o canal, eu não sei mexer muito bem na internet, não é uma área que me agrada muito, essa área de internet, tecnologia, para mim não é uma área de interesse, então estou aprendendo tudo novo, estou fazendo tudo sozinho, então qualquer erro, qualquer coisa, eu peço desculpa a todos, tá? Então, esse é o projeto, né? O canal Igreja barra Projeto Social Autismo. Tá. Para este canal, o que que ele quer que eu faça? Né? Tudo, tudo que está aqui não é nada da minha cabeça, é tudo que ele me mostrou. Então, o que ele falou? Então, você vai abrir esse canal, você vai usar o Pai Nosso como a reza principal, a tua reza será o Pai Nosso. Você terá, na mesa, eu quero que você coloque, vou ter aqui, ó, a jarra de água, com um copo d'água, a água que é a bebida sagrada, sem ela não vive nem a gente, nem ninguém. Aqui tem uma tacinha, né, que eu colocarei o vinho. Para quem não tiver vinho ou não puder tomar vinho porque tem algum problema até de alcoolismo, pode substituir pelo suco de uva.
Isso aqui, o que importa é a representatividade. O vinho, o suco de uva, é o sangue de Cristo. Então, esse cálice é para representar o sangue de Cristo. E nesse pratinho, ele quer que coloque o pão. O pão é o alimento sagrado, é o alimento de Deus, o alimento de Jesus. É o alimento que todo mundo praticamente come. Na verdade, é o meu alimento sagrado, meu alimento preferido. Pão, eu amo pão, como pão todos os dias. Para mim é o melhor alimento que existe. Então é isso que ele quer que use. São os elementos dele: a água, o pão e o vinho. E ele quer também que tenha uma cruz com ele crucificado. Então, é isso que você vai ver no canal, no altar, né? Daí eu perguntei para ele, tá, mas por que aí um crucifixo, uma cruz com um crucifixo? Muita gente não vai entender, até pode não gostar. Ele falou assim, não importa, você está fazendo para mim. Por que que eu quero essa cruz? Essa cruz com ele crucificado é para lembrar para a gente sempre o porquê que ele se fez homem, sabe? Ele veio para a terra, veio como um homem, veio para cumprir uma missão. E essa missão ele cumpriu. Então, a cruz é para isso, para a gente nunca esquecer dele, do sofrimento e da renúncia que ele teve para poder nos salvar, sabe? Então, a cruz e o crucifixo é isso, para a gente lembrar da origem, da onde tudo começou. Foi através dele e através de uma cruz que nossas vidas mudou. Então, ele quer que saibamos disso e que nunca esqueçamos disso, tá? A cruz não é só sofrimento, cruz é salvação. A cruz me salvou e ela pode salvar você também, tá? Você que não tem uma religião, você que que está em outra religião, mas quer vir a Cristo como eu, você que é ateu, que não acredita em Deus, não acredita em Jesus, venha conhecê-lo. Ele pode te ajudar, ele pode te mostrar que ele é real, que ele existe. Então, venha conhecer o canal, eu peço que vocês venham, que vocês compartilhem esse vídeo, que possa chegar em mais pessoas, que vocês podem se inscrever, compartilhar. Quanto mais gente receber, mais será melhor, a palavra do nosso Senhor será levada, tá? Então, essa primeira parte é basicamente isso. É para mostrar que não está perdido. O mundo tem salvação. E a melhor escolha de ser salvo e chegar ao nosso Senhor é através do Senhor Jesus Cristo. Para chegar a Deus, a melhor opção é por Cristo. Então, Cristo me salvou. Cristo pode salvar quem Ele quiser, sabe? Então é isso, Cristo, Cristo e Cristo, o único Salvador, tá? Então esse é o objetivo que Ele quer comigo. Então agora que eu já deixei bem claro, já dei meu depoimento, eu sempre esqueço a palavra, né? Depoimento. Daqui a pouco eu lembro. O meu testemunho, lembrei. Lembrei, é o testemunho que eu tenho que dar, tá? Então a primeira parte é isso, tá? Falar sobre o meu testemunho. E eu preciso fazer um agradecimento, e após esse agradecimento, eu farei um pronunciamento. Eu queria fazer esse agradecimento, porém eu não sabia se eu devia ou o que falar. Daí Cristo falou comigo, ele me falou assim, filho, não importa da religião que você tenha vindo, não importa as pessoas que te ajudaram, tá? Não importa. O que importa é a gratidão. Seja grato, não importa de onde tu veio, tá? Toda religião tem coisas boas e coisas ruins. Eu permiti que você fosse, mas eu te coloquei pessoas boas na tua mão porque tu precisava ter discernimento de certas coisas, principalmente o mundo espiritual. E ele falou para mim que você sabe, o mundo espiritual é muito vivo. E tu sabe porque tu vem na Umbanda. Lá acontece as coisas mesmo. Acontece muitas coisas. Então, eu vi muita coisa, testemunhei muita coisa, vi muita gente humilde,
eu vi muita caridade, mas também eu vi muita gente fazendo coisas erradas. Eu vi o mal também. Eu vi o mal na minha frente, como espírito e como ser humano. A maldade não é só o diabo que faz, principalmente o ser humano. Tá? Então, o que ele quer o que ele me disse, o que ele me ensinou, seja grato. Seja grato e seja grato. Agradeça quem te ajudou. Tá? Então, a partir dessa conversa que ele teve comigo, eu agora quero fazer um agradecimento à Umbanda Almas de Angola, tá? A todo o ritual que me transformou como pessoa, como ser humano, me despertou intelectualmente, me despertou espiritualmente. Então, as vivências que eu tive ali me preparou para hoje eu estar pronto para o nosso Senhor. Então, eu quero agradecer meu Pai de Santo, Pai Kleber, quero agradecer ao Pai Diego de Inhaçã, que apesar de todos os problemas que nós já tivemos, foi uma pessoa que me ensinou muito, uma pessoa muito coerente dentro do ritual, é uma pessoa que também veio da igreja evangélica, foi para a Umbanda, tem muito conhecimento da Bíblia, tem muito conhecimento de Cristo, sabe? Então, foi uma pessoa que me ajudou muito. Então, muito do que eu sei hoje, eu agradeço a ele. E diante disso, eu quero informar que eu, Carlos Alexandre de Souza, a partir de agora, eu renuncio a Umbanda Almas Angola como minha religião e a partir desse momento eu me converto a Cristo. A partir de agora, Jesus Cristo é e será o meu único Salvador. A partir de agora, estou em suas mãos, meu Senhor. Que, que possamos fazer um trabalho muito digno, um trabalho maravilhoso de cura e caridade e libertação para os seus filhos, para aqueles que realmente precisam. E eu estarei aqui para isso. Ai, até separei um paninho aqui, ó, porque eu sabia que eu ia chorar. Então, agora que eu agradeci e me converti, eu darei um relato, um testemunho da primeira vez que Jesus Cristo me usou. Ele me usou já aqui nos Estados Unidos. E a primeira pessoa que ele fez eu dar um recado é para uma americana, uma cliente minha, tá? Essa cliente minha foi o próprio Jesus Cristo que me arrumou como cliente. E através desse cliente, dessa família, eu consegui montar toda a minha empresa, ter todos os meus clientes através de uma única pessoa que Cristo colocou isso em meu caminho. Tá? Então, porque ele colocou no meu caminho? Eu tinha uma missão com eles. Eu tinha que dar um recado muito importante para uma mulher que possivelmente possa ter problemas de saúde. Então, Jesus me usou para dar um recado para ele. Como é que foi? Eu lembro assim que isso faz mais ou menos um mês, um ano que aconteceu isso, sabe? Jesus me mostrava, eu tive uma visão. Jesus me mostrava uma visão dessa minha cliente, né? O nome dela se chama Sara. Jesus me levava em uma visão para dentro de um hospital. E dentro desse hospital, eu via ela careca, eu via ela dentro do hospital, numa maca, sendo tratada com câncer de mama. Então, só que por muito tempo eu pensei que fosse coisa da minha cabeça. Mas sempre, isso faz um ano, eu falei com ela faz o quê? Uns 3 meses. Então fiquei uns 8, 9 meses com isso na minha cabeça. E Jesus me mostrando o tempo todo. Sempre vinha essa imagem dela com câncer no hospital fazendo tratamento, câncer de mama. Sempre vinha, sempre vinha, sempre vinha, sempre vinha. Até que um dia eu pensei, né? Tá, não pode ser coisa da minha cabeça. Jesus Cristo
tá me mostrando isso há muito tempo, sempre batendo nessa tela, nessa tecla, sempre em relação a isso. Daí eu pensei, né? Eu tinha que eu tinha que fazer uma volta, né? Tinha que ir a algum lugar comprar alguma coisa com ela. Daí ela me convidou para ir junto. Daí foi nesse dia que eu pensei, Jesus falou comigo, ó, essa é a ocasião perfeita para te falar com ela. Daí, enquanto a gente estava indo lá no mercado, né, o lugar que a gente precisava ir, eu ficava pensando, né? Como que eu vou falar com ela? Porque eu vou falar de Jesus, de religião, nem sei se ela é religiosa. Vai que ela acha que eu sou um maluco, um perturbado da cabeça, um lunático. Eu fiquei, tipo, na ida o tempo todo pensando nisso, né? Matando isso na cabeça. Pra como que eu iria falar com ela? Daí a gente foi, chegou no mercado, a gente comprou o que precisava. Na volta, eu pensei, tá, vou falar com ela. O que que eu fiz? Primeiro, eu perguntei para... Primeiro, né, gente, eu não falo muito bem inglês, né, e ela não fala português, mas eu entendo muito bem o que ela fala, porém, para conversar o que eu tinha que conversar com ela, não daria para eu conversar do jeito que eu sei falar. Tive que usar o tradutor. Primeiro, né, daí no tradutor eu escrevi e mostrei para ela, eu perguntei para ela, você acredita... não, primeiro eu falei assim para ela, posso falar com você um minuto? Ela falou assim, claro, pode sim. Daí depois eu perguntei, você acredita em Cristo, em Jesus Cristo? Pô, daí ela já me olhou assim, ela já foi assim para trás, olhou com uma cara meio assim, sabe? Ela falou assim, não, sim, acredito. Daí eu falei assim para ela, é que Jesus Cristo tem uma mensagem para você. Eu posso te falar o que ele me disse? Daí ela falou assim, pode falar sim. Daí eu falei assim, ó, então, antes de falar, né, o que ele me pediu para falar, eu perguntei para ela, você tem na sua família alguém que já teve algum problema com câncer de mama, alguém, sabe, alguém na tua família dela? Ela ficou pensando, ela falou, não, não tem não. Daí ela pensou mais um pouco, não, peraí, teve um primo meu que teve câncer de mama, homem, né? Câncer de mama, para quem não sabe, também dá em homem. É mais raro, porém dá. É mais comum em mulheres. E ela falou assim, não, tenho sim. Daí eu falei, ah, então tá, eu vou te passar então o recado que Jesus me falou para falar para você. Ele falou assim, ó, ele diz para você não se preocupar, tá? Não vai ficar apavorada, porque é só um recado. Não significa que isso vai acontecer, porém pode acontecer porque você tem uma predisposição. Daí ele falou assim, eu falei assim para ela, então, Jesus me mandou te falar que para você se cuidar, porque talvez possa ser que você possa desenvolver um câncer de mama. Por quê? Porque você tem predisposição. Não uma sentença, mas fica ciente que pode fazer. Daí ela falou assim, ó, eu perguntei para ela, você faz os teus exames, tipo, anualmente de câncer de mama? Ela falou assim, sim, eu faço, nunca deu nada. Daí eu falei para ela, então assim, ó, Jesus pediu para que você continue fazendo os teus exames anualmente, nunca pule. Por que nunca pule? Porque quando a gente pula de fazer um exame, é ali que a doença se manifesta. Parece uma coisa do capiroto, assim, sabe? Tu faz tudo certo, tu pula um ano, é nesse ano que a coisa vai acontecer. Ele falou assim, então não pule, faça. E cuide da tua alimentação. Por quê? As células cancerígenas, elas se alimentam de gordura e açúcar do teu corpo. Então, cuide da tua alimentação, reduza, porque aqui os americanos, eles não se preocupam, pouco se preocupam com alimentação, com saúde. Então, aqui é muita gordura, é muito sal, é muito açúcar, é tudo muito de tudo. Então, ele falou assim, ó, cuida da tua alimentação, cuida do açúcar e o colesterol. Tu fazendo isso, tu vai ter uma vida tranquila, sabe? E se aparecer alguma coisa, tu já tá ciente, tu não vai ser pega de surpresa, tu vai ter tempo para se tratar,
tu não vai se afetar tanto psicologicamente, porque é algo que tu já imaginava, é algo que tu fosse avisada, e se vir, Jesus Cristo vai te ajudar. Então, essa foi a primeira vez que Jesus Cristo me usou, sabe? Aqui nos Estados Unidos, com uma pessoa que eu não tinha intimidade, muita intimidade. Eu tenho mais intimidade com o esposo dela, porque é para ele que realmente eu trabalho. E, nossa, e nesse dia ela me agradeceu, ficou super feliz por ter avisado, mas eu senti que como ela tivesse esperando aquele recado. Talvez ela não sabia que era aquilo que eu iria falar, mas ela sabia que ela ia receber algum recado, alguma notícia. Porque pela cara de surpresa, o espanto que ela recebeu a notícia, eu percebi que alguma coisa na cabeça dela estava fazendo sentido. Então ali eu pude perceber que Jesus me usou realmente para fazer algo bem, para levar a cura para outra pessoa, sabe? Então foi ali que Jesus já começou a me usar. Então essa foi a minha primeira, eu vou dizer assim, foi o primeiro trabalho que eu fiz para o nosso Senhor. É a primeira vez que realmente Ele me usou. Teve outra experiência, mas essa experiência vou falando conforme as coisas vierem a acontecer, tá? Então, depois desse relato aí, essa é a primeira parte, assim, do canal, tá? Então, agora que eu dei meu testemunho, já agradeci a minha antiga religião, já me converti ao Senhor, ao cristão. O que que ele me falou? O primeiro episódio, você falará sobre perdão. Por que perdão? Né? Ele me falou, Natal é o melhor dia do ano para perdoarmos. Né? Natal se comemora, tipo, um Natal, não aquele Natal comercial, né? O Natal de Cristo. É o dia que apesar de o Cristo não ter nascido no Natal, mas é ali que é no Natal que a gente celebra o nascimento dele, é no Natal onde a gente está com o coração mais aberto, mais disposto, sabe? Com mais sentimento, mais disposto a perdoar, a conversar. Então ele me falou: fale sobre o perdão. Perdão, perdão, porque precisamos. E ele me falou: esse perdão serve para todo mundo, mas serve mais para mim. Por que para mim? Eu tô com meu coração cheio de mágoas, de mais sentimentos. Muita gente me feriu, muita gente me difamou, muita gente já me usou fisicamente, espiritualmente e financeiramente. Então não quero expor ninguém, até porque quem me prejudicou sabe. E eu tenho certeza que quem me prejudicou vai ver esse vídeo. E Jesus te disse, Ele te perdoa. Jesus te perdoa. Eu também te perdoo. Eu quero já aproveitar e dizer que eu perdoo a todos que me fizeram mal. Quero também pedir perdão a todos que eu fiz mal. Então, eu quero pedir perdão a todos que eu magoei, a todos que eu fui ríspido, sabe? Eu acredito que também o autismo me, me traz isso, sabe? Às vezes as pessoas não conseguem me entender, como eu também não me entendia. E agora que eu fui diagnosticado com autismo, muita coisa faz sentido. E agora eu me conheço como pessoa, sei como eu funciono, então eu estou preparado para perdoar. Jesus me falou, meu filho, eu quero que tu trabalhe para mim, mas se tu não perdoar e não conseguir perdoar, tu não estará pronto para mim. Perdão é o início de tudo. Só a partir do perdão que a gente se sente preparado para o novo, para a mudança, para um novo recomeço. Então Jesus me falou, fale sobre o perdão. Hoje vai ser um dia para falar sobre perdão. Você que está aí na sua casa, que você brigou com a sua família, com a sua esposa, você que não fala com seus filhos, tem problema dentro de casa, você que deixou de falar com a sua família por questões políticas,
por questões religiosas. Jesus me falou, para que vocês largam de mão tudo isso. Isso é besteira. Religião, política, é interessante sim para o mundo funcionar, mas a vida não, como que eu posso te dizer? Não está em torno disso. A vida é muito mais do que isso. Então perdoe, abre seu coração, dê um abraço amigo, sabe? Diz que ama aquela pessoa que você ama, um filho, dá um abraço, um beijo, diz que ela é importante, diz que tu precisa dela, que ela faz diferença na sua vida, tá? Então, no dia de hoje, ó, tô aqui até ó, com a minha gata Marie, a Maria veio dar um oi pra vocês. Feliz Natal, né, mano? Então, Jesus quer que a gente perdoe. Eu até fiz algumas anotações aqui sobre o perdão, né? Perdão. Perdão é a cura das emoções. Perdão. O perdão é tão poderoso que não importa da boca de quem saiu. Perdão cura a quem perdoa e abre a porta para o futuro. Pois só através do perdão que conseguimos acessar certas coisas, certos lugares, certos milagres. Tem coisa que Jesus permite a gente acessar só a partir do momento que a gente perdoa. Por que ele libera só a partir do perdão? Primeiro que você tem que se transformar internamente. O coração é o lugar onde a gente guarda as mágoas, os sentimentos, até a fé. A fé está no coração. E é o coração que Jesus usa para nos alcançar. Então, se ele quer fazer um trabalho bom com a gente, quer nos curar, quer nos libertar, a gente precisa estar limpo internamente. A gente precisa perdoar, tirar todo esse sentimento de mágoa, de coisas ruins, sabe? Às vezes a gente fica ali somatizando tudo muito tempo, que quando a gente vê, a gente está tomado por ódio, por raiva. Então Jesus pede para que perdoamos hoje, que a partir de amanhã seja um novo dia, que 2026 seja um ano de muita glória, sabe? De muita caridade, de muita libertação, muita cura, sabe? Que 2026 seja um ano próspero, tá? Que a luz do nosso Senhor possa invadir as nossas casas, sabe? Trazer um pouco de conforto para os nossos corações, para os nossos lares. Então é isso que Jesus quer, que perdoamos. Então agora que eu perdoei e pedi perdão, eu me sinto, vamos dizer, preparado. Eu acredito que eu já estou preparado para levar o nome do Senhor a todos os lugares do mundo, aos quatro cantos do mundo, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos. Tem gente que está me acompanhando no Brasil, gente que me acompanha aqui. Então eu espero que esse vídeo chegue para mais pessoas, sabe? Para realmente aquele que precisa. Às vezes a gente tá tão mal, principalmente agora em Natal, gente que perdeu um ente amigo, a- tipo um filho que perdeu a sua mãe, seu pai no dia de hoje, que se sente sozinho, aquelas pessoas que não têm família, aquela pessoa que está em depressão em casa. Jesus fala, não está perdido. Tem uma luz lá no fim do túnel, sabe? E Jesus está lá, ele só precisa que você acesse ou que você permite que ele acesse o seu coração. Mas para isso você que tem que estar limpo internamente. Você que tem que estar sem mágoas. Você tem que estar com o coração limpo. Então, você estando desse jeito, ele consegue entrar e fazer o que ele precisa, sabe? Então, perdoe, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer. Perdoar é melhor para quem perdoa, sabe? Nossa, agora que eu perdoei, eu sinto que meu coração está mais leve, eu sinto que eu sou uma outra pessoa. A única coisa que precisava mesmo para eu seguir esse caminho era só perdoar. E perdoar eu perdoei. Então, depois de dito tudo isso, vamos para a próxima parte, né? Então, já falamos sobre o perdão. Ah, uma coisa muito importante. Hoje, quando eu acordei,
Jesus me deu um recado. Ele pediu para eu fazer uma coisa para ensinar para vocês, para alertar vocês, sabe? Porém, não é para se assustar. É só uma realidade que acontece, porque eu tenho conhecimento, já eu sei como é que funciona, sei que realmente pessoas fazem isso, até porque eu venho de outra religião, então eu sei muito bem como é que funciona o espiritual. Então, é o seguinte: hoje é Natal. Hoje é o dia de troca de presentes. Só que Jesus me falou: fala aquilo que tu sabes sobre troca de presente. Eu falei: então tá, meu senhor, eu vou falar. Espero que ninguém fique assustado, mas é o que acontece, é a realidade. Então, hoje Natal serve principalmente para hoje, que tem trocas de presente, mas serve para o ano todo. Você que ganha presente, tome cuidado. Por quê? Primeiro que você não sabe da onde veio aquele presente, tu não sabe com qual a intenção que a pessoa está te dando aquele presente, tu não sabe o que foi feito naquele presente, então tu precisa estar ciente de algumas coisas. Como é que funciona? O mal está muito latente no Natal, principalmente no final de ano, nessas festas. E tanto a parte espiritual do maligno, Satanás, trabalha muito nessas datas, as pessoas más também trabalham muito nessa área, né, nesse dia. As pessoas de mais índoles, as pessoas invejosas, as pessoas que querem a tua destruição, as pessoas que não querem que você tenha o que você tem. Então, as pessoas invejosas, nesse dia, o que que elas fazem? Para destruir alguém, para amarrar alguém em um relacionamento conjugal, para destruir alguém, para arruinar a vida daquela pessoa, para arruinar o lar, a família, a empresa daquela pessoa, o que que muitas pessoas fazem? O que que elas fazem? Eu estou até aqui, ó. Tem uma baleia aqui, mas é como se fosse é uma representação. Por exemplo, Natal, por exemplo, tem você que ganhou um presente de uma pessoa que você não gosta muito, ou que você sente que ela tem uma má índole, ou que você sente que ela tem inveja de você, ou que você sente que, não sei, tem uma energia que não bate, sabe? Às vezes acontece muito comigo. Principalmente quando eu estou conhecendo uma pessoa nova. Sabe como o pessoal fala assim: Ih, não sei, tem alguma coisa ali nela que não tá batendo, não sei. Sabe aquele incômodo com uma certa pessoa que tu não sabe o que fazer, mas tu fica com aquilo na cabeça, daí tu recebe um presente dessa pessoa. Essa pessoa pode, pode ser o teu namorado, pode ser um amigo, pode ser uma irmã, pode ser uma irmã, pai. Geralmente quem faz isso nunca é um estranho. Geralmente quem faz isso que eu vou falar são pessoas próximas. Nunca é um estranho. Quem nos faz mal, geralmente, é alguém que está muito próximo da gente. Nunca é um estranho. Geralmente é alguém que está ali, que te abraça, diz que te ama, beija no teu rosto, que nem Judas Iscariote fez com Jesus Cristo. Né? Quando Judas Iscariote quis entregar o Jesus Cristo, o que ele fez? Ele foi até ele e deu um beijo no rosto. Então, muitos Judas Iscariotes trabalham dessa forma. Eu conheço alguns, né? Então eu tenho muita experiência com isso. Então eu sei como é que funcionam as pessoas. Como é que funciona? A pessoa que te odeia, que quer te destruir, fazer algum trabalho espiritual para ti, o que que ela vai fazer? Ela vai te dar pode ser uma boneca, pode ser um urso de pelúcia, pode ser qualquer objeto, mas geralmente funciona mais com urso de pelúcia e bonecas. O que que elas fazem? Antes de ela entregar o presente para você, o que que ela faz? Ela abre, vou até aqui, ó, mostrar como é que faz. Ela abre
o urso de pelúcia, a boneca, né? Deixa eu tirar aqui o botãozinho. Eu quero mostrar para vocês como é que eles fazem. E que você precisa aprender para desamarrar todo o feitiço. Por exemplo, aqui está amarrado com botão, mas geralmente a costura é todo costurado. O que geralmente essas pessoas fazem? Tem que prestar atenção quando ganham o presente. Eles abrem aqui e colocam aqui vários objetos de magia, de feitiço, de magia negra, de trabalho para destruição, para acabar com a vida da pessoa mesmo, para destruir. O que elas fazem? Elas fazem todo um ritual de macumba, de feitiçaria aqui. E o que você pode encontrar dentro, que é muito perigoso? Aqui, geralmente, o que eles colocam? Para te destruir, você, a sua vida, sua família, eles colocam terra de cemitério. Eles vão até o cemitério, enche de terra de cemitério, faz a mandiga, a macumbaria, faz tudo o que tem para fazer. Terra de cemitério, tu pode encontrar caco de vidro, tu pode encontrar prego, parafuso, agulhas. Tu pode encontrar muitas coisas. Então, a pessoa foi lá, fez o trabalho, costura novamente, chega até você sorrindo. Oi, meu amor. Ai, que saudade. Nossa, eu trouxe até um presentinho para você. Vem cá, me dá um abraço. Beijinho no rosto e te entrega a maldição sem você saber. E você leva para dentro de casa, sem saber que aqui dentro do urso, do boneco, né? Seja, pode ser qualquer objeto que tenha como colocar alguma coisa dentro, já serve. E te entrega. E tu leva para casa, feliz, agradece por ter recebido aquele presente e leva para casa. Depois de alguns dias, tu começa a perceber que dentro da tua casa tá uma energia ruim, uma energia pesada, sabe? Uma energia espiritual. As coisas começam a quebrar dentro de casa. Tu começa a ver vultos. As brigas começam. Do nada, tu e teu marido começam a brigar sem motivo nenhum. Do nada, dinheiro começa a faltar na tua casa. Tu já não consegue mais colocar as contas em dia. Começa a faltar alimento, começa a quebrar tudo dentro de casa, até o momento que você se pergunta, tá, o que está acontecendo? Tava tão bem, mas do nada as coisas começaram a quebrar, briga, tudo. E tu começa a se perguntar, será que fizeram macumba para mim? E tu fica com aquilo na cabeça. Aí que o diabo se aproxima. Tu já pegou o que ele queria que tu pegasse. Pensar que foi feito macumba. E realmente foi. E tu começa, daí o diabo fica se aproximando, as energias negativas começam a se aproximar de ti e os pensamentos negativos começam a vir na tua cabeça. Começa a vir na tua cabeça, começa a vir na tua cabeça, até o momento que tu perde as tuas proteções espirituais. Tu estava ali numa frequência boa, daí começou a baixar, as energias trevosas se aproximam, mexe no teu pensamento e você começa a acreditar naquilo. Fizeram macumba para mim, fizeram macumba. Até que a macumba te pega, porque tu já não tem mais nenhuma proteção espiritual. Tu perdeu tudo, Satanás se aproximou e você acreditou na macumba. Daí, quando isso acontece, ela vem para destruir tudo. Tu pode ter certeza. A destruição vem. Então, tome cuidado. Uma dica que Jesus me deu para passar para vocês. Ah, ganhei presente, não sei quem me deu, não conheço a índole daquela pessoa. Quando eu recebi, eu senti uma energia muito estranha. O que Jesus falou? Ah, se tu não quer ficar com o presente, pega o presente, faça o sinal da cruz e reze um Pai Nosso em cima. Se você quiser ficar com o presente, pode ficar. Tu já fez
já fez o sinal da cruz e rezou o Pai Nosso. Esse objeto está limpo. Porém, se tu perceber que é algo das trevas, tu faz o sinal da cruz, reza um Pai Nosso e queima, tá? Queima, que é com o fogo do Senhor que a macumba, a feitiçaria é eliminada, é desfeita. E cuidado, cuidado quando pegar um bicho de pelúcia, uma boneca, alguma coisa, apertar. Porque dependendo o feitiço que a pessoa colocou aqui dentro, tu apertando, tu pode se machucar, como eu falei, pode ter caco de vidro, pode ter agulha, pode ter muita coisa aqui dentro que pode se machucar. Então, cuidado. Se for analisar o objeto que tu ganhou, aperta devagar, vai num lugar onde ninguém tá vendo, não deixa ninguém perceber. Se você percebeu que tem alguma coisa dentro, pega, pega uma faca, rasga, vê o que tem dentro. Se for ruim, sinal da cruz, reza o Pai Nosso e toca fogo, tá? Se aconteceu isso, tu sabe quem te deu, né? Então, agora, se aconteceu isso com você e você sabe quem deu, tome cuidado com essa pessoa. Se ela fez isso e não deu resultado, ela vai ficar com mais ódio de você e vai tentar fazer coisa pior. Então, fica ligado. Se acontecer isso com você, reze um Pai Nosso para o nosso Senhor, converse com Ele, pede a proteção espiritual, que Ele te ajudará e nada acontecerá com você. Tá ok? Então, esse era o recado que Ele pediu para dar para vocês, porque acontece. Acontece e é mais comum do que vocês imaginam, tá? Não é só macumbeiro que faz isso, não. Cristão faz, tá? Cristão procura a macumba para fazer mal. Ui, tá cheio, ó. Líder religioso, tá cheio assim, ó. Então, líder religioso, os próprios fiéis procuram, porque não é porque é que é cristão dentro da igreja que é uma pessoa boa, que é um exemplo a ser seguida. Não, não, não. Tome cuidado, porque as piores pessoas que eu conheci hoje na vida, elas têm uma convicção muito forte que elas são boas pessoas. Mas onde elas vão, elas causam o caos, a destruição, elas vão para fazer o mal, sabe? Mas quem vê assim, acha que é uma boa pessoa, porque essas pessoas são falsas. Elas aparentam ser uma pessoa bacana, uma pessoa até perfeita demais, uma pessoa que não tem erros, uma pessoa que não erra. Sabe aquela pessoa assim que é difícil até desconfiar? Essas são as piores. Essas são as mais demoníacas. Essas são as mais maldosas. Então tome cuidado com quem você anda, com quem você acolhe dentro de casa. Um ensinamento que eu quero dar para vocês, que eu aprendi isso, olha, sofrendo na pele. Nunca ajude um ferrado da vida sem saber o porquê que ele está naquela situação. Por quê? Sabe por quê? Porque às vezes ele está nessa situação porque é uma pessoa mau caráter, pessoa que faz mal para os outros, e você vai lá e ajuda. E na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai te ferrar e vai te difamar ainda para os outros. Vai dizer que tu que não é uma pessoa boa, tu que não presta, tu que anda com Satanás. E na verdade é ela. Ela que é a própria Satanás encarnado em pessoa. Mas são assim que elas trabalham. Cuidado, cuidado. Tem que ter muito cuidado com quem tu se relaciona. Tá? Então, dado esse recado, vamos para o próximo. Tá? Então, já estamos finalizando. Tá? Agora eu quero fazer uma oração de cura. E depois dessa oração de cura, eu quero deixar uma mensagem para finalizar o episódio de hoje. Sabe? Então, acredito que eu consegui passar o que tinha que ser passado no dia de hoje. E no próximo sábado, a partir do próximo sábado, terá conteúdo todos os sábados, às 4 horas da tarde, no horário de Brasil, tá ok? Então, vamos lá. Eu preparei aqui uma oração que é de cura e libertação para todos os nossos irmãos. Deixa eu ver. Eu anotei aqui, senão eu ia acabar esquecendo. Muita coisa, muita informação. Não, mas antes de fazer essa oração, eu tenho algo muito importante para
falar aqui com vocês. Porque tem gente, né, que acha porque Jesus me escolheu para trabalhar para ele que eu sou especial. Não, não sou especial. E eu vou mostrar para vocês que eu não sou especial. E vocês vão entender por que ele me escolheu. Fiz aqui uma redação. Coloquei assim, ó. Porque Jesus Cristo me escolheu e me deu o dom de cura. Então, eu acredito que eu fui escolhido por Jesus não porque eu sou especial, e sim porque tenho muita experiência de vida e poderei ajudar aqueles que realmente precisam de ajuda, né? Então, aqui estão alguns exemplos do porquê que Jesus me escolheu. Tem muito mais coisa, mas eu coloquei só alguns para vocês terem noção. Então, sou autista. Eu nasci numa, fa... eu nasci numa família tipo, muito humilde, nasci numa favela, tá? Então, nunca tive uma vida fácil. Então, eu cresci sem ter a figura paterna, né? Então, eu não tive essa referência de pai, tá? Então, também nasci numa família que tem muito problemas de droga e alcoolismo, né? Já vem de gerações, então já sofri muito com isso. Só quem me conhece sabe do que eu tô falando. Já passei fome. Tem gente que acha que não, né? Porque me vê assim acha que eu tive uma vida muito boa. Tem gente que acha que eu nasci em berço de rico, que sempre fui muito privilegiado. Tem gente que acha isso, tá? Já pedi esmola, já tive depressão, ainda tenho, faço uso de tratamento, não abandonei o remédio, então eu tenho depressão, tá? Tenho ansiedade também, fui diagnosticado com ansiedade. Já tive toque, tá? Para quem não sabe o que é toque, uma forma, não é isso, só para entender, uma forma generalizada, toque são manias, né? Então, eu sempre tive muitas manias porque eu acredito que vem por causa do autismo, tá? Então, eu vou falar algumas manias que eu tive desde a minha infância. Tipo, uma delas é piscar o tempo todo, eu sempre tive muito problema. Às vezes eu piscava só um olho, às vezes dois, então eu tive muito problema com o olhar, fazia fazia algumas coisas no meu rosto, sabe? Tinha uma época que eu cuspia o tempo todo, sabe? Tinha época que eu mexia no cabelo todo. Ah, então são várias coisas que o toque traz, né? Então são só de algumas coisas que eu tive. Já tive 2 vezes paralisia facial, uma par. Nas 2 vezes que eu tive foi a parte direita, tá? Ficou paralisado por umas 2 semanas, cada uma vez. Tive que fazer uso de medicamento forte, né? Depois de quase um mês, o meu rosto meio que voltou ao normal, então eu não tive sequela, né? Então as 2 vezes que eu tive paralisia facial, eu não tive sequela, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho fobia social, sempre tive. Não gosto de me expor, não gosto de ter contato com quem eu não conheço. Esse primeiro contato, assim, com quem eu não conheço, para mim é muito difícil. Não gosto de estar em lugar onde tem muito barulho, muita gente, muita iluminação, sabe? Vamos ver mais o que lá. Ah, já quebrei o braço, né? Coisas corriqueiras. Tenho sinusite crônica, que é a inflamação aqui, dessa parte aqui da testa, então só quem tem sinusite sabe o incômodo que é. Já tive muitas vezes pensamentos suicidas, de tirar minha própria vida, mas graças a Deus, sempre que eu tive isso, Jesus apareceu. Então, ele não deixou que nada de ruim acontecesse comigo. Já sofri acidente de trânsito, de moto, algumas vezes, e até uma vez o acidente foi até forte, mas graças a Deus eu caí e não me machuquei. Não sei o porquê, eu acredito que Jesus Cristo estava me protegendo, sabe? Já fiz uso de drogas, já sim. Já frequentei muita rave, muita balada, então usava aquelas drogas recreativas que o povo usa nesses lugares. Já tive relacionamentos com pessoas narcisistas. Só quem sabe o que é narcisismo e quem conviveu
com esse tipo de pessoa vai me entender do que eu estou falando. Pessoas que destruíram meu psicológico, meu financeiro e a minha reputação. Esse povo são malignos, né? Precisam de ajudas. Quem tiver me ouvindo que tiver narcisismo, Deus fala aqui para você procurar ajuda. Eu sei que para vocês é difícil vocês admitirem que vocês erram, que vocês não são perfeitos, sabe? Mas isso é um transtorno, não tem cura, mas tu pode melhorar com tratamento, com ajuda psicológica, médica. Então Jesus pede para vocês que procurem ajuda, tá bom? Vamos ver mais o que lá. Então, nesses 3 anos que eu tive aqui, eu tive uma inflamação do apêndice, tive que operar o apêndice e o apêndice se rompeu durante a minha cirurgia. Poderia ter morrido se eu não tivesse ido para o hospital assim que comecei a sentir as dores. Só deu tempo de eu ir para o hospital, eles marcarem a cirurgia e durante a cirurgia da operação ele se estourar. Se eu tivesse em casa eu poderia ter morrido. Então Jesus me guiou até o hospital. Porque se eu tivesse no Brasil, eu nem teria ido no hospital porque era só uma dor. Eu ia tomar um remédio, alguma coisa, ia ficar em casa, poderia ter se rompido, eu poderia ter morrido, né, em qualquer lugar. Até nisso Deus me salvou. Desde que eu tô aqui também fiz outra cirurgia. Eu fiz uma cirurgia de hérnia na virilha, tá? Eu tive uma hérnia muito gigante, então tive que operar isso também, tá? Então fiz 2 cirurgias aqui, tendo depressão e ansiedade. E também tive que perdoar todas as pessoas que me fizeram mal, tá? Então esses são alguns exemplos, tá? Pois eu passei por todos esses problemas e hoje estou aqui com Cristo, né? Então, o que eu quero ensinar e falar para vocês? Que nem tudo está perdido, sabe? Existe sim uma luz no fim do túnel e eu sou prova disso. Estou aqui para falar para vocês que se você estiver em casa com depressão, pensando em pensamentos de tirar a própria vida, sabe, a própria existência, não faça isso, meu filho, minha filha. Jesus ama você do jeito que você é. Ele pode te ajudar, ele pode te curar, sabe? Você precisa procurá-lo ou estar disposto a aceitar ajuda. Eu sei que às vezes é difícil, quando a gente está com problemas psicológicos, às vezes a gente não consegue enxergar o básico, assim, sabe, na nossa frente. Só quem tem depressão sabe como é que é. É uma doença muito difícil, é a doença do século XXI, é a depressão, sabe? Mas graças a Deus, estou sendo curado, estou me medicando, estou fazendo todo o tratamento certinho, sabe? Então é isso. Não desista, tenha fé e tenha fé, tá ok? Depois de ter dito tudo isso, farei uma oração de cura e libertação, tá ok? Eu fiz aqui, ó, a minha colinha, senão eu não ia lembrar de cabeça. Oração de cura e libertação. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Senhor Jesus, tu que passaste pelo mundo fazendo bem e curando toda enfermidade, olha com misericórdia para os seus filhos que sofrem. Peço-te que derramas sobre nós a tua graça de cura. Toca nossos corpos, nossas mentes, nossos espíritos e remova tudo aquilo que causa dor, enfermidade ou angústia. Que tua vontade se cumpra em nossas vidas, Senhor Jesus. Em tuas mãos eu me coloco. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos pecadores, e mais livrai de todos os mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que com essa reza, com essa oração, todos aqueles que precisam de ajuda, precisam de cura, precisam de libertação, que todos sejam ajudados e curados. Quem não puder ser curado, meu Senhor, que o Senhor possa ajudá-lo. E que no dia de hoje você adentre dentro da casa de seus filhos, levando a sua paz, a sua glória, a sua misericórdia. Que aquelas pessoas que nos dias de hoje não têm o que comer, o que beber, onde dormir, que o Senhor possa orar por elas, possa encaminhar elas a quem ajude-os. Que o Senhor tenha esse poder, eu confio no Senhor e eu me entrego a você. Que no dia de hoje a sua paz adentre dentro de nós. Amém. Tá? Agora que eu rezei, eu queria agradecer a todos. Antes de eu finalizar, uma frase que eu separei aqui. E eu quero convidar todos novamente para que sábado, às 4 horas da tarde, né, no Brasil, horário de Brasília, eu conto aqui com todos vocês. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo, sabe, mostrar para quem realmente precisa, eu agradeço. Vamos levar essa mensagem para mais pessoas, para que a gente, no dia de hoje, possa tocar o coração de alguém. E que com esse toque no seu coração, que Jesus possa fazer uma movimentação dentro para que você procure Ele. Que teu coração esteja disposto a aceitá-lo, tá bom? Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso curador. Amém. Então, eu separei aqui uma frase para eu finalizar. Aqui. Deixa eu ver onde está. Muita coisa, muita anotação. Antes de eu finalizar, tem 2 frases aqui que eu separei, tá? Que eu achei interessante a gente escutar. Viver como Jesus é escolher o bem, mesmo quando ninguém está vendo, tá? Então, o que essa frase quer dizer? Viver como Jesus e escolher o bem mesmo quando ninguém está vendo. Por que ele fala isso? Porque tem certas pessoas que fazem o bem e a caridade só quando alguém está olhando. Por quê? Primeiro, vaidade. Pessoa que é só ser vista. Ela não está fazendo de coração, está fazendo de agrado, sabe? Ela só quer ser olhado, quer aplausos, status. Então, Jesus sabe quem você é. Então, se você é esse tipo de pessoa que só faz as coisas porque pensa, porque quer ganhar algo em troca, você está se enganando. As pessoas podem se enganar com você, mas Jesus não. Jesus sabe tudo que você faz e te acompanha 24 horas por dia. Então, não tem como enganá-los, né? E a outra frase é isso. Somente em Deus nossas almas encontram descanso. E eu concordo. É através de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que encontramos a paz eterna, tá? Então, Ele é o nosso Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. Nem sempre a gente tem o que quer, a gente tem o que precisamos. E só Jesus sabe o que precisamos. Às vezes a gente quer uma coisa tanto, e não consegue entender o porquê aquilo não deu certo. Porque Jesus não permitiu que tu tinha aquilo. Muitas das vezes você está despreparado, né? Às vezes a gente ganha uma unção, uma oportunidade numa hora errada, isso pode estragar a tua vida para sempre. Então tu tem que estar preparado para receber qualquer coisa. É estar preparado, não é dizer que está. É uma grande diferença aí, né? Estou com dificuldade de achar aqui a minha oração. Vamos ver. Achei. Eu tenho uma frase que eu separei para a gente finalizar esse episódio,
mensagem de finalização. Que Deus abençoe nossa semana, que vocês vão em paz e levem a paz de Cristo em vossos corações. Então eu quero agradecer, né, depois dessa mensagem, agradecer a todo o apoio que eu venho, né, tendo. Então, que Jesus, que no dia de hoje possa tocar os seus corações, possa levar a cura e a libertação para quem precisa. E saiba de uma coisa, nem tudo está perdido. E se você tiver esse pensamento, procure a Cristo. Ele é a salvação, Ele é o caminho, tá ok? Eu quero pedir obrigado a todos novamente e a gente se vê no próximo episódio no sábado. Obrigado.